bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões aqui sobre o direito processual penal, né? Mais especificamente sobre o inquérito policial. Bom, o que é importante eu mencionar para vocês aqui no começo, né? Que o inquérito policial, para você que está estudando aí para um concurso de polícia militar, para um concurso de delegado, né? Para um concurso que cobre essa fase do inquérito policial e tem atribuição policial na sua função ali, para o cargo que você está almejando, lembra que é extremamente importante. Por quê? Porque você, na sua atribuição ali de policial militar, ou até mesmo investigador de polícia, né? Ou delegado, vai ser a parte mais processual da sua atividade, né? Vai ter que levar o preso até a delegacia, né? Instaurar o inquérito ali, dependendo da sua função, né? Então, ter muita atenção nesse conteúdo, ele despenca nesse tipo de prova. Vamos dar seguimento aqui, vamos pegar a primeira questão. Bom, primeira questão é uma questão do ano de 2022, né, desse ano. Então, uma questão muito recente, da banca FGV para a Polícia Militar do Estado do Amazonas, né? Ó, para aluno de oficial da polícia. Vamos lá. A propósito do inquérito policial, é correto dizer que. Então, a alternativa quer saber alguma afirmativa aqui que está de acordo com o inquérito policial, né? Que está passando para a gente uma verdade. Vamos lá. Afirmativa A. O delegado de polícia pode arquivar inquéritos policiais por ele instaurado? Pessoal, para vocês nunca mais errar, lembre-se, jamais, vou escrever aqui, ó, jamais o delegado de polícia, né, a autoridade policial, pode arquivar inquérito policial, seja por ele instaurado ou seja pelo Ministério Público, né, a autoridade judiciária. Pouco importa. O delegado, a partir do momento que já está instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia não tem competência alguma para arquivar inquéritos policiais. Grava isso, para você não errar em prova. Cai muito em prova esse tipo de questão. B. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública incondicionada. Bom, o que é isso, né? Ação penal pública incondicionada. É quando não precisa da vítima ali estar representando, né? Uma das formas de instauração do inquérito policial se dá pela requisição do Ministério Público. Pessoal, exatamente isso. Uma das formas de se instaurar o inquérito policial de iniciativa pública incondicionada é justamente pela requisição do Ministério Público. E não só pela requisição do Ministério Público, mas pela requisição da autoridade judiciária, né? Vou colocar aqui, ó, judiciária, né? Vou colocar judiciária. E, inclusive, não é só a única forma que tem de instauração quando é ação penal pública incondicionada. De ofício também, né? Ofício do delegado de polícia, né? Ofício delegado, autoridade policial, delegado, né? E tem que lembrar também que, por mais que seja de ação penal pública incondicionada, a vítima ali, ela pode agir também, né, através do requerimento, né, o ofendido ali ele pode requerer a instauração desse inquérito, né, lembrar disso. Eu nem vou notar aqui porque essa questão está mais voltada para a questão do Ministério Público ali, né, mas tem que lembrar que a vítima também pode requerer a instauração do inquérito policial. Lembre disso. Por mais que seja de ação pública incondicionada. Porém, quem vai propor a ação, quem vai depois ter o mandado da ação ali, será o próprio Ministério Público, né? Vamos lá. C, afirmativa C. O inquérito, então, essa afirmativa aqui que a gente sabe é verdadeira, né? Achamos a verdadeira, vamos analisar as outras. O inquérito policial é a única forma de investigação preliminar existente no processo penal brasileiro. Pessoal, isso é falso. Vou te falar por que é falso. Você tem que lembrar, ó, do inquérito militar, né, que apura os crimes ali, infrações de militares e tudo mais, né? Lembra também da CPI, né? A Comissão Parlamentar de Investigação ali, né, que investiga os parlamentares ali, né? Então, existem outras também. Então, não é a única o inquérito policial, não é a única. Então, essa aqui é falsa, né? Deixa eu marcar aqui um F nessa primeira, essa aqui também é falsa, né? Seguimos. O Código de Processo Penal prevê que o inquérito policial terá, em qualquer caso, duração de 20 dias. Pessoal, não. Eu vou tratar aqui somente do inquérito comum, dos crimes comuns, né, para não ficar um vídeo muito extenso. Mas no resumo que eu vou trazer, fixar no primeiro link aí para download, eu vou colocar lá todos os prazos que são relevantes para a gente aqui, né, da instauração do inquérito, né, quanto tempo o inquérito tem que durar. Você vai lembrar da seguinte situação, ó, réu está preso, né? Você tem ali 10 dias de instaurar 10 dias por prazo. Porém, pode ser prorrogável por mais 15 dias, né? Pode ser prorrogável. Réu solto. Faltou um T aqui. Réu solto
É 30 dias. 30 dias para instaurar ali, ó, a partir do momento que instaurou o inquérito policial, você vai ter esse prazo, ó. Tem que concluir, réu preso, 10 dias, mais 15, né? Réu tá solto, 30 dias. Tem esse prazo para você concluir o inquérito policial, o delegado de polícia ali. A afirmativa é, né? Então essa aqui também temos que é falsa. Falso. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública condicionada, o inquérito pode ser iniciado pelo delegado sem necessidade de representação. O próprio nome já diz, pessoal, não pode. É condicionado à representação da vítima. Então, se está lá no tipo penal, né? Parágrafo único, normalmente um parágrafo único. Esse crime se procede mediante representação do ofendido ou da vítima. Enfim, né? Se vir lá, a vítima deve representar. Tem que chegar lá para o delegado de polícia e falar, eu quero que instaure o inquérito policial. Chegar para o Ministério Público, eu quero que instaure o inquérito policial. Né? Para propor ação, o Ministério Público terá que ter a representação da vítima. Né? Então, ficar muito atento a essas questões, essa diferença, né, entre a ação de iniciativa pública condicionada ou iniciativa pública incondicionada. Ficar muito atento. Um precisa de representação e o outro não. Lembrar disso. Seguimos. Próxima, né? Questão número 2, é uma questão da FGV também, do ano 2021, para soldado de polícia militar, né? Vamos lá. Pedro sofre escoriações no rosto após receber um soco de seu irmão. Durante uma discussão em um almoço familiar, fica indeciso sobre comunicar o fato à polícia. E sua namorada, Mariana, inconformada, dirige-se à delegacia, onde faz notícia crime contra João. A autoridade policial imediatamente instaura inquérito para apurar o delito de lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica, nos termos do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. O crime em questão é punido com pena de detenção de 3 meses a 3 anos, sendo a ação pública condicionada à representação, com base nos dados fornecidos, assinar a afirmativa correta. Vamos lá. A afirmativa A. O delegado de polícia não pode instaurar inquérito, assim como o Ministério Público não pode oferecer denúncia em reputação de Pedro. Pessoal, essa questão vai girar em torno disso, né? De poder ou não representar. Mas é uma questão de escolher ali, né? De qual que é, se é ação pública condicionada, representação ou não, né? Definição. Então, gente, aqui você nem precisava saber que artigo é esse, né? Se está escrito ou não, se é condicionado. A própria afirmativa te deu para você ali, ó, falando que esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. E o que a gente já sabe, de acordo, inclusive, com a questão anterior? Que quando é condicionada à representação, não vai iniciar o processo ali, não vai ter a instauração do inquérito policial sem a representação da vítima. E quem que é a vítima aqui no caso, né? O Pedro. Foi o Pedro que sofreu a agressão do seu irmão, né? Recebeu um soco do seu irmão no rosto, né? O João. Então, a namorada dele, por mais que deu lá a notícia crimes, né? Informou lá que teve esse ato, né? Que um bateu no outro. Ela, sozinha, não pode mover um processo ali, não pode instaurar um inquérito policial. Então, teria que o Pedro ir lá e falar, eu quero que dê início à instauração de um inquérito policial. E, posteriormente, que o Ministério Público denuncie, né? Ofereça denúncia perante o juiz ali, né? Para dar seguimento ao processo. Então, temos que a afirmativa é verdadeira. Logo de cara, ó, o delegado de polícia não pode instaurar um inquérito. Verdade. Assim como o Ministério Público não pode oferecer denúncia sem o quê? Sem a representação de Pedro, né? Então tem que ter o Pedro tem que representar, né? Certo, pessoal? As outras aqui eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas elas vão girar em torno disso também, né? Vai ser sempre falando, pode representar e não pode representar, enfim. Seguimos aqui. Próxima questão. Ó, da banca da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Ano 2021, aspirante de polícia. Com base no decreto-lei número 3.689 de 1941, que instaurou o Código de Processo Penal, né? Analisa as assertivas abaixo. 1. Né, a primeira aqui. Nos crimes de ação penal condicionada ou incondicionada, a autoridade policial deverá instaurar de ofício o inquérito sem que seja necessária a provocação. Pessoal, não, inclusive a gente já bateu o martelo nisso, né? Não pode. Qual que poderia, né? Seria somente a incondicionada. Se fosse só falando aqui, ó, nos crimes de ação penal incondicionada, a autoridade policial deverá instaurar? Sim. Porém, que está afirmando que tanto a condicionada quanto a incondicionada,
a autoridade policial pode, que não é, inclusive já vimos isso, né? Então, essa é falsa, né? Então, vou colocar aqui, ó, falso. Vamos lá. 2. O indiciado poderá requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Pessoal, essa 2 é verdadeira. A autoridade policial ali, o delegado de polícia, ele pode rejeitar o pedido de instauração de um tipo de diligência, né? A vítima fez um pedido ali, a autoridade policial pode muito bem falar que não vai fazer, né? Dar os motivos pelos quais não vai fazer. E dessa rejeição cabe recurso, né? Inclusive, o indiciado que teve seu pedido rejeitado, ele pode, para o chefe de polícia, recurso quanto a essa negativa que foi ofertada a ele. Então, essa é verdadeira. 3. Não cabe recurso, inclusive é a próxima, não cabe recurso do despacho da autoridade policial que indeferir o requerimento de abertura de inquérito. 3 é falso, inclusive eu acabei de explicar, né? Pode sim, ele pode requerer. Ele pode ir lá, cabe um recurso ali, né? Então temos que é falso. 4. Vamos lá. A autoridade policial não poderá mandar arquivar o inquérito policial por falta de elementos para o oferecimento da denúncia. Pessoal, além da autoridade policial não poder mandar arquivar o inquérito policial em momento algum, né, ela não tem essa prerrogativa de arquivar o inquérito policial. Essa afirmativa é verdadeira, justamente. A autoridade policial não poderá mandar arquivar o inquérito policial por falta de elementos para o oferecimento da denúncia, né? Normalmente quem manda isso, quem pode mandar isso, quem que é? O Ministério Público. Né? O Ministério Público viu ali que tem um crime, que não tem sentido ter aquele inquérito policial, de acordo com as provas levantadas já, então, essa é verdadeira. Então, qual o gabarito nosso aqui, né? É a 2 e a 4. Vamos ver se tem aqui, letra A, né? Vamos para a próxima. Então, pessoal, essa aqui, é do ano 2016, né? Da Banco IBAD, para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Vamos lá. O inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e de sua autoria, a fim de que o titular de uma infração penal possa ingressar em juízo, né? Trata-se, está falando aqui que é o inciso lá do artigo 4º, né? Trata-se de procedimento persecutório de caráter administrativo instaurado pela autoridade policial. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. Então, ele quer da gente a afirmativa verdadeira, né? Deve ser concluído no prazo de 45 dias se o indiciado estiver solto. Não, pessoal, a gente bem viu já que é 30 dias, né? 30 dias. Falso. O promotor de justiça deve esperar sempre a conclusão do inquérito para oferecer a denúncia ou promover o arquivamento. Não, ele é dispensável, dispensável. Então, falso também. Vamos marcar isso aqui também falso, né? Falso também. Não precisa esperar, ele pode oferecer a denúncia mesmo sem o inquérito policial. Seus laudos não têm valor probatório, mesmo que submetido ao contraditório? Não, pessoal, tem valor probatório sim, né? Então isso aqui também é falso. Inclusive foi contraditório, né? Às vezes é prova ali que você não consegue fazer de outra forma, né? Em outro momento, só consigo fazer durante o inquérito policial. Então tem um valor probatório sim. Só não é primordial para a propositura da ação penal. Tem entre seus princípios a ampla defesa e o contraditório? Não, pessoal, ele não é. Inclusive, ele é inquisitivo. Outra característica é inquisitivo. Né? Inquisitivo. Então, eu vou colocar num resuminho aí para vocês as características do inquérito policial. É importante lembrar delas, né? Ela ajuda a responder algumas questões, como essa. Ó. Não está cobrando diretamente, né, uma característica do inquérito policial, porém, se só soubesse as características, você responderia essa questão, né? Procedimento, aqui estou falando das características, ó. Escrito, justamente, sigiloso também, vou marcar aqui, ó, sigiloso, inquisitivo, dotado de oficialidade, ou seja, atos oficiais ali, né, tem que ser tudo comunicado, né? Então, verdadeiro. Oficiosidade e autoritariedade, justamente, né? Então, nossa afirmativa correta é justamente a E. Então, pessoal, quero agradecer vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Se o vídeo foi útil para vocês, conseguiu entender o conteúdo, né? Eu peço que vocês deixem um like aí. E se está gostando do conteúdo do canal, se inscreve. Caso tenha dúvidas, sugestões, ou até mesmo alguma questão que eu comentei aqui de forma equivocada, né? Comenta aí. Muito obrigado e até a próxima.